saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo. Saúde Você está começando com muitas informações para você ter uma melhor qualidade de vida. E nesta edição vamos falar sobre doação de medula óssea. Vamos saber o que é preciso para ser um doador e quais as chances de compatibilidade. Sexo pós-parto. Quando é possível retomar a vida sexual após a chegada do bebê? A gente conversou com um especialista para entender como os casais podem lidar com essa situação sem traumas. Tudo isso e muito mais agora no Saúde Você. E olha só, um simples copo de leite ou um pão de queijo pode causar um grande desconforto para quem sofre de intolerância à lactose. Segundo a pesquisa, 70% dos brasileiros sofrem com um problema, mas nem todos sabem. Então, como identificar os sintomas? Veja agora. Nos dias atuais, o diagnóstico para intolerância à lactose tem sido mais frequente. É o caso de Débora, que descobriu ter o problema há cerca de 2 meses, mas desde pequena sentia desconforto abdominal e mal-estar ao se alimentar com produtos derivados do leite. Desde pequena, eu comia e eu sentia dor na barriga, eu ficava enjoada e sempre achava que era questão de estômago fraco, que não aguentava comer coisa gordurosa. E foi passando isso, a barriga sempre estufada, tendo diarreia uma vez sim, uma vez não. E aí, nos exames de rotina, a médica pediu para fazer por questão da minha enxaqueca, que eu tenho enxaqueca também, que poderia ser causado por intolerância à lactose. E aí, fazendo os exames, veio o resultado, que foi. A intolerância à lactose é causada pela falta de enzima lactase em quantidades suficientes no organismo. E, portanto, indivíduos com essa condição não são capazes de digerir a lactose, que é o açúcar presente no leite e em outros laticínios. Mas o especialista diz que é preciso ter cuidado para não confundir intolerância com alergia ao leite. Por isso, é preciso ficar de olho nos sintomas. Nós podemos ter a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite. Então, são entidades distintas, mas ambas são de origem genética, ou seja, a pessoa já nasce com a predisposição para desenvolver uma ou as próprias 2 situações. A intolerância à lactose, que é muito mais frequente, ela geralmente cursa com dor abdominal, tipo cólica, distensão do abdômen, diarreia, quando a pessoa faz uso de produtos que tenham leite. A alergia à proteína do leite, ela tem sintomas semelhantes, mas é mais caracterizada por dor abdominal, também tipo cólica, e diarreia, que muitas vezes pode estar associada, principalmente em crianças, diarreia com sangue. A notícia ruim é que o quadro não pode ser revertido, mas algumas medidas podem ser adotadas para que a pessoa leve uma vida mais saudável. O que se pode fazer são medidas para que a pessoa possa ter uma vida saudável. Os que têm intolerância à lactose podem usar produtos lácteos sem lactose, que é o açúcar do leite. Os que têm alergia à proteína do leite têm que evitar leite de qualquer forma. Foi o que fez a Débora. Mudando alguns hábitos e ingerindo com mais cuidado alguns tipos de alimentos para assim melhorar na questão dos sintomas tão incômodos. Cortar a parte de leite e derivado, queijo, requeijão, o pão que também tem lactose, e aí essa parte a gente trocou tudo,
pão sem lactose, requeijão sem lactose. Ainda está na fase de adaptação, né? Porque achar alimentos sem lactose é meio complicado ainda, porque a alimentação, ela sempre tem alguma coisa que é derivada do leite, né? Para quem tem que lidar com essa situação, é importante que aprenda a fazer escolhas nutricionais e inteligentes, a fim de suprir as necessidades básicas do nosso organismo, como alimentos ricos em cálcio e livres de lactose, como feijão, couve, brócolis, laranja, cenoura. Assim, você e seu organismo poderão viver em sintonia. O médico alerta que não adianta ser teimoso. Tanto os alérgicos quanto os intolerantes devem evitar os produtos que tenham leite. Eu diria que os que têm alergia à proteína do leite pode ter uma agressão à mucosa do intestino, né? E pode haver, como comentei inicialmente, até o risco de ter um processo inflamatório e com aparecimento de sangramento. Então, para essas pessoas, eu recomendaria que não usassem realmente o leite de vaca. E quando o bebê nasce, as atenções se voltam para os cuidados com os pequenos, claro. Além disso, o puerpério é marcado por uma série de fatores que podem impactar a vida sexual do casal. Mas quando retomar essa vida sexual pós-parto? Cada casal tem um tempo. É preciso ter diálogo para acertar isso? A gente conversou com um psicólogo que vai ajudar a entender esse assunto. E de repente aquele casal resolve ter filhos, aumentar a família. Tem todo um processo, né, de preparação, também durante a gestação, que tem aí 9 meses, e o pós-parto. É um momento muito delicado, especial, tem um novo ser para ser cuidado. E como é que fica então a vida desse casal com a chegada da criança? Com certeza muda de início, mas depois toda a rotina da casa deve ser ajustada. Mas isso não é fácil, tanto que tem muitos casais que se separam com crianças pequenas. E para a gente entender essa realidade e saber como se preparar para a chegada de um bebê em casa, a gente convidou o psicólogo André Memória para conversar com a gente. André, muito obrigada pela tua participação. E quando a gente fala de casal, a chegada de uma criança muda muito a rotina deles, principalmente na questão sexual. Como é que esse casal pode fazer para não deixar de lado o amor, né, a paixão que eles tinham antes da chegada da criança e, ao mesmo tempo, não deixar de ser relapsos com um bebê que tanto desejaram? Diálogo. A palavra-chave, assim, os casais precisam dialogar sempre e, obviamente, nesse momento delicado, né, uma criança chegando, eles precisam entender o que é que vai acontecer ali. Ou seja, se vão ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses sem sexo ou mais, é importante já pensar nisso e falar sobre isso. Porque se for deixar acontecendo, vamos ver lá quando chegar na hora, isso vai prejudicar o casal provavelmente. Então esse casal precisa dialogar, pensar em todos os fatores, ou no máximo possível, como é que vai ser as horas dormidas, quem vai acordar, quem não vai acordar, né? Se vão tentar alguma brincadeira ou não naquele momento pós-parto, ou seja, depois que a médica ou o médico liberar, tudo tem que ser muito bem conversado, para que não restem dúvidas na cabeça, para que nenhum dos dois fique pensando, será se ele me deseja ainda, ou se ela me deseja ainda? Qual é a grande questão ali para essa pessoa? Então, quando tudo é conversado, com detalhes, a tendência é que o casal fique em harmonia, mesmo numa situação tão delicada quanto essa, onde o sexo pode passar longe durante alguns meses. E principalmente para a mulher, porque ela tem mudanças hormonais, ela está num período de amamentação, então muitas passam por infelizmente, depressão pós-parto, tem toda uma questão ainda pessoal envolvida nisso. E quando tem esse problema relacionado à saúde, né, questões hormonais, dá para ter um acompanhamento mais especializado, porque a gente sabe que quando tem uma criança que se está amamentando não pode tomar certas medicações, enfim, é tudo muito delicado, mas pode estar relacionado à saúde, né? Não só uma decisão prévia, mas quando a criança chega, tudo pode mudar. Sim, sim. É importante o casal falar com o médico, a médica o tempo todo, né? Para entender o que está acontecendo biologicamente com o corpo e, se possível, o acompanhamento psicológico também pode fazer parte desse pós-parto, né? Com ou sem depressão pós-parto.
um bom psicólogo preparado pode auxiliar muito o casal a encontrar ferramentas para lidar com aquela situação. Porque, como eu falei, o bebê vai exigir vários diálogos que o casal nunca pensou antes dele chegar ali. Então, é importante que o casal converse com os profissionais especialistas e tentem descobrir o melhor caminho para eles. Porque cada casal é único. E não é porque a sua mãe fez de um jeito, sua melhor amiga fez de um jeito, que vai ser igual para você, não. Vocês vão fazer de um jeito único de vocês. E o acompanhamento médico e psicológico pode fazer toda a diferença para que vocês tenham uma vida muito mais saudável. E isso, claro, né? Cada indivíduo é único, tem seu tempo, mas a partir de quanto tempo, mais ou menos, o casal pode começar a desconfiar que ali tem algum tipo de problema que tem que ser melhor trabalhado, ou uma questão de saúde mesmo, se, por exemplo, essa mulher não tem mais libido, só se volta para o filho. Tem algum limite que as pessoas em casa, opa, não, aqui chegou meu ponto, eu tenho que procurar ajuda? Não existe um tempo exato. Se vocês, no caso as duas pessoas, estão liberadas fisiologicamente e os médicos já liberaram, tudo está ok para ambos os gêneros, né? Não tem um tempo, mas o que eu posso dizer? Existia um tempo antes que vocês faziam sexo numa certa regularidade. E aí, que tempo é esse? Você tem que pegar isso como medida, né? Esse casal que está avaliando esse tempo. E aí depois, com o organismo voltando, tudo funcionando muito bem, será se esse tempo não já passou? Ou seja, se você está passando mais tempo do que era antes, e aí essa é uma medida que pode ser uma referência. Mas o principal é como é que está se sentindo em relação à saúde mental, a sua qualidade de vida, seu bem-estar. Você sente que o sexo faz falta? Esse é o ponto mais importante. E aí, se você sente que está passando muito tempo já sem sexo, qualquer um dos dois pensando isso, mais uma vez, conversa com o parceiro ou com a parceira, fala sobre essa questão do tempo. Olha, eu acho que a gente não fazer semanalmente me prejudica. A gente não fazer a cada quinzena me prejudica. Ou seja, vai falando sobre esse tempo e dizendo, eu estou sofrendo com esse tempo sem sexo. Essa é a medida principal. Cada um vai dizer a sua. Porque realmente algumas pessoas vão ficar felizes com uma vez por mês. Ok. Já outros querem 3 vezes por semana ou mais. E aí, esses dois juntos, uma vez por mês, uma vez por semana, a cada 3 dias, talvez não sejam uma parelha, né? Um par saudável sexualmente. Sem esse diálogo, sem ficar pensando e falando, será se eu estou com um nível de bem-estar saudável? Não tem como saber esse tempo. Então é isso, pensa, eu estou há muito tempo na minha concepção sem fazer? Sim. Estou sofrendo por isso? Sim. Então eu preciso falar com a pessoa que está comigo sobre esse sofrimento. É interessante que tudo se volta para a primeira palavra que você começou da entrevista de hoje, que é diálogo. Então é transparência, é ter essa conversa aberta, já que são tão íntimos e que agora tem um bebê, não há problema nenhum em trazer a verdade à tona. E é normal também deixar o sexo para um segundo plano diante de um recém-nascido. Isso é comum, né? É óbvio. Com certeza, são muitos afazeres, né, com um bebê. Eu sei que ele pode dormir muitas vezes 12 horas seguidas, mas mesmo assim tem que lavar a casa, limpar a casa, lavar prato, tomar banho, né? Lavar roupa, muitos afazeres e até descansar, dormir. Às vezes o dormir está muito mais em primeiro lugar do que o sexo, quando o bebê recém-nasceu e requer esses trabalhos todos. Então é isso, entender todos os trabalhos que serão feitos pela mulher principalmente e que ela precisa de descanso para cuidar bem do bebê e de si mesma. E agora a gente vai continuar falando, viu, de coisa boa. É que os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a hora da internação. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. E você é daqueles que não resiste a um doce? Um estudo aponta que a ingestão excessiva de açúcar causa efeitos negativos à saúde. Acompanhe. Açúcar é um dos ingredientes mais perigosos do mercado. A Organização Mundial de Saúde já fez esse alerta e recomendou a redução do produto na dieta. O ideal é ingerir até 25 gramas
ou 5 colheres de chá de açúcar simples por dia. Estudos mostram que o consumo excessivo de açúcar está relacionado ao ganho de peso, à obesidade e outras doenças, tanto cardiovasculares como, por exemplo, a diabetes tipo 2. Mas mesmo assim, tem gente que não se preocupa com isso e acaba consumindo produtos que têm alto teor de açúcar em sua composição. Um iogurte tem o mesmo nível de açúcar que a quantidade equivalente de um refrigerante comum. A grande maioria é extremamente açucarada. O nutricionista explica os prejuízos que o açúcar pode causar no organismo, se consumidos de forma exagerada. Esses picos de glicemia no longo prazo são um fator de risco para o desenvolvimento de algumas doenças crônicas não transmissíveis, principalmente o diabetes. Porque esses picos de glicemia geram uma alta estimulação do pâncreas para produzir insulina. E é essa insulina que faz com que essa glicose seja utilizada pelo nosso organismo, bem como as retinopatias, problemas de visão em pessoas diabéticas. O açúcar é uma tentação deliciosa, ou como chamamos, um doce perigoso à nossa vida. Por isso, alerta. É altamente recomendável que aqueles indivíduos que desejam viver de forma longa e saudável evitem consumir açúcar na alimentação. A diminuição de carboidratos simples é positiva na maioria dos casos, certo? A nossa relação com esses carboidratos simples, com esses açúcares, é mais uma relação de prazer, de fato, tá? Nós precisamos de carboidratos, mas eles não precisam ser esses carboidratos simples, eles podem ser os carboidratos complexos, mas é possível incluir uma quantidade segura de carboidratos simples na nossa dieta? Sim, até 10% na nossa alimentação. E agora a gente vai a um breve intervalo e voltamos já, não sai daí.